E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem vimos a reação de Esdras diante do pecado do povo de Israel em se casar com mulheres pagãs que eram acostumadas aos cultos mais depravados e perversos que podemos imaginar. E hoje veremos como que Esdras agiu para resolver este problema. Quando lemos Esdras capítulo 10, aprendemos, amigo ouvinte, que este servo de Deus não considerou esses casamentos mistos como válidos. E ele o fez sobre inspiração divina, porque era algo de pontual e que foi apontado por Deus, porque os casamentos mistos com tais nações certamente fariam o povo de Israel perder a sua identidade, muito mais do que isso, perder a sua religiosidade e comunhão com Deus. Afinal, os pagãos eram acostumados às práticas mais depravadas que você pode imaginar. Se você ler os capítulos 18 e capítulo 20 de Levítico, você percebe que os pagãos, em seus cultos, eles eram acostumados a manterem relações sexuais com os próprios filhos, parentes, animais, sacrificavam crianças aos deuses pagãos, e Deus não queria de forma alguma que o seu povo se misturasse com essas pessoas, porque o propósito de Deus era que o povo de Israel ajudasse essas pessoas a se converterem ao Deus verdadeiro e não casar-se com elas nas condições nas quais elas se encontravam. E quando lemos Esdras capítulo 10, nós aprendemos como que foi que Esdras agiu para resolver este problema. Vou ler para você Esdras 10 dos versos 1 a 3 e depois versos 16 e 17. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: "Fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos separaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos." Verso 16. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para representarem suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão. Assim, em 27 de março, o primeiro dia do novo ano, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Talvez algum ouvinte tenha pensado o seguinte: nossa, mas isso aqui foi algo terrível. Mandar embora as esposas com os filhos? Como que Deus poderia exigir uma coisa dessas? Em primeiro lugar, amigo ouvinte, precisamos entender que este foi um evento único por meio do qual Deus estava recomeçando sua história com a nação judaica. Se Deus não fizesse isso, se não fossem tomadas medidas radicais agora, coisas piores aconteceriam. Por quê? Porque nós vemos que em Levítico 18 e também no capítulo 20 e depois em Jeremias 7:31, o povo pagão praticava as coisas mais horripilantes que podemos imaginar. E Jeremias 7:31 nos mostra que houve um momento em que até os israelitas se deixaram influenciar por isso e sacrificaram os próprios filhos às divindades pagãs. Então Deus queria preservar a identidade da nação, preservar o culto da nação. Então foi muito importante que essa medida radical fosse tomada.
Uma outra coisa curiosa, em Esdras 10, 11 e 19, quando é dito que eles se separaram das esposas pagãs, a palavra separar no hebraico e depois a palavra despedir, que é mandar embora, elas não são usadas na Bíblia para a questão do divórcio. Então o que isso indica? Que Esdras não considerou aqueles casamentos válidos. E podemos também ter a certeza, amigo ouvinte, de que além dessa medida radical ter sido muito importante para preservar o conhecimento do Deus verdadeiro e não trazer coisas muito piores para o povo, os costumes da época nos ensinam que jamais os maridos iriam mandar as esposas com os filhos embora e de qualquer jeito. Você lê no próprio capítulo 10, né, que eles mesmos reconhecem que não se resolveria isso de uma hora para outra, como diz ali nos versículos 12 e 13, bem como no 14. Naquela época, os ex-maridos teriam a obrigação e o cuidado de transferir as suas ex-esposas e filhos até a casa dos pais das esposas. Então, era tudo feito com organização e com segurança, apesar de eles terem desobedecido claramente a orientação de Deus para não se mesclarem com esses povos pagãos. O objetivo de Deus, de acordo com Zacarias 8, 20 a 23, 20 a 22, era usar o povo de Israel como um instrumento dele para a conversão dos povos pagãos, mas não se misturar a eles e se deixar envolver por suas práticas perversas. Então foi por isso que Esdras, inspirado pelo Espírito Santo, teve de agir desta forma diante daquela situação. Amanhã nós vamos aprender como que devemos lidar com certas situações nos casamentos de hoje, ou seja, pessoas que se encontram casadas com outras pessoas que não seguem a Cristo. Você vai perceber que nós não podemos pegar o exemplo de Esdras, que foi um exemplo pontual para uma situação emergencial, e aplicar aos nossos dias. Mas você verá que a Bíblia tem 2 conselhos principais para essas pessoas que vivem no chamado jugo desigual. E eu espero que você acompanhe a aula de amanhã, na verdade o áudio de amanhã, porque com certeza vai ser muito importante para o seu conhecimento deste assunto. Um abraço carinhoso, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo.